Olá! Vamos falar de coração hoje? Sim, hoje nós vamos falar de coração, mas antes eu já dou aquele boa tarde. Para quem vai ver, bom dia. Para quem vai ver à noite, boa noite. Seja a hora que você for nos ver, nos assistir, aqui começamos o nosso Entrevistas. Ele que é um programa que traz aí diversos assuntos das mais diversas áreas, tanto da medicina como também da parte jurídica, né? Tivemos aí já médicos, advogados, enfermeiros e pessoas também da área do esporte. Tivemos aí já para-atleta falando conosco aqui. Então, assim, ele é bem eclético. Inclusive, se você tiver alguma sugestão para poder sugerir aí pautas para a nossa programação, fique à vontade. É só mandar aí no 962, para quem não é aqui de Goiás, nós estamos falando da região de Goiás, 62 99863 5140. Esse é o nosso telefone, o telefone da produção do Entrevistas, onde você inclusive pode participar das nossas conversas ao vivo. Estamos ao vivo também pelo YouTube. Você vai ali no @programa.entrevistas e também no @canal 14, tá bom, gente? NET Anápolis, onde você pode fazer aí a conferência do nosso programa quando você quiser. Se o assunto lhe interessou, se teve alguma dúvida, se acha que não ouviu direito, depois você pode voltar aí e ver aí o que nós estamos falando e trazendo de informação para você. Isso tudo em nome de acheianápolis.com.br, a lista online, o estúdio de dança Raquel Cristina e também o Universo dos Doces. O Universo dos Doces, meu querido Paulinho, o Emerson, toda a equipe aí do Universo dos Doces, nós agradecemos aí essa parceria, né, aqui dentro da programação do Entrevistas. Você pode seguir o Universo dos Doces no @Universo Doces ANPS, lá no Instagram. Por quê? Porque você vai ver o que eles estão oferecendo, você pode abastecer o seu comércio, né, com doçuras, tem embalagens, então tem uma gama de coisas bem diversificadas e com qualidade que você pode estar adquirindo no Universo dos Doces. Um abraço a todos vocês e vamos começando com a nossa pauta de hoje. O que nós vamos falar hoje? Falei no começo que a gente vai falar do coração, né, gente? Não é coisa romântica não, tá? Hoje nós estamos recebendo por aqui o meu convidado, falo também meu médico, doutor Gabriel Antônio Stanici Miguel. Isso. Travado. Eu só falo, doutor Gabriel, e vai aí, quando é pra gente falar o nome todo, aí vai lembrando aos poucos, mas está aqui. E foi luta, gente. Foi luta para trazer essa pessoa aqui hoje. Mas eu lutei, perseverei, consegui. E consegui por quê? Porque é um ótimo, excelente profissional e a agenda é tão lotada por ele ser excelente, e a gente foi assim, driblando uma coisinha aqui, fez amizade com a secretária para poder trazê-lo aqui hoje. Doutor, é um prazer assim imenso ter conseguido trazê-lo e agora estar falando aqui para os nossos internautas, para os nossos telespectadores. Eu ainda pretendo levá-lo no Entrevistas da Rádio Manchester, onde eu faço todos os sábados de 8 às 11 da manhã. Mas isso é uma outra história, né? Tem que negociar. Vamos negociar da mesma forma. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigada por sua presença aqui no Entrevistas. Prazer, um grande prazer estar aqui. O prazer é todo meu, na verdade, né? É aquela correria do dia a dia que a gente acaba arrumando um buraquinho, entra aqui, encaixa aqui, é isso aí. Bom que deu certo, o importante é que a gente está aqui para conversar, tentar esclarecer o máximo possível de dúvidas da cardiologia em geral, orientar a população, orientar teu público em geral. E estamos abertos aí à discussão, claro, sempre. Que coisa boa saber disso, porque nós queremos mesmo informação, né? E para começar, vamos falar assim...
Vamos fazer um apanhado geral sobre a arritmia, que é onde eu conheci o doutor Gabriel há uns anos atrás, fazendo exames de rotina e tal, para tratar de um tipo de arritmia, porque eu quero que o senhor comece nos falando quais são os tipos mais comuns de arritmia e como eles afetam aí o funcionamento dessa coisinha que bate aqui, nos bombeia sangue para o corpo inteiro do nosso coração, doutor. Então, na verdade, assim, eu gosto sempre de falar a respeito de arritmia, começar esse tema da seguinte maneira, até para poder tentar ser didático com a pessoa que está sentindo, que vem se queixando de algum tipo de possível arritmia. A arritmia nada mais é do que a batida do coração fora do ritmo. Parece ser uma coisa óbvia, né? Mas falando dessa maneira já explica bastante coisa. Sim. Por exemplo, qualquer tipo de batida do coração fora do ritmo, de maneira genérica, a gente considera uma arritmia. Certo. Usando essa analogia, a gente consegue entender que nem toda a arritmia traduz problema ou algum defeito cardiológico. Existem as arritmias que o coração bate de uma forma descompassada, que não são por doenças próprias do coração, e existem as arritmias que o coração bate da maneira descompassada, que são próprias de doença do coração. E essa batida descompassada pode ser no sentido de acelerar o batimento do coração ou de diminuir o batimento do coração. Certo. Situações, por exemplo, que não tem nada a ver com alguma alteração cardiológica, mas que podem causar arritmia. Uma simples febre. Pessoa com febre aumenta as batidas do coração por descarga na circulação de algumas substâncias que a própria situação de inflamação acaba causando, e ela acelera a batida do coração. Então, nesse caso, por exemplo, a pessoa não tem nada do coração. Foi a febre que disparou a batida do coração que causou a arritmia. Alterações de metabolismo, por exemplo, de tireoide. Podem... Isso. Tireoide. Aí, no caso da tireoide, duas coisas podem acontecer. A aceleração ou a diminuição da batida do coração. E não ter nenhuma correlação obrigatória com doença cardiológica. Né? Não? No caso da tireoide alterada, por exemplo, tanto o aumento ou a diminuição da produção de hormônio, tanto o hiper quanto o hipotireoidismo podem influenciar na batida do coração e não ser doença cardiológica propriamente dita, né? Então os hormônios, tireoidianos nesse caso, eles influenciam nessa batida do coração. Então às vezes no decorrer da doença da pessoa, da desordem da tireoide da pessoa, ela pode, se estiver naquele momento descontrolada, ela pode ter uma arritmia sem ser de doença cardiológica. Nesse caso, a própria tireoide influenciando na batida do coração. Então, são dois exemplos de situações fora do coração, entre aspas, que podem estar correlacionado, causando arritmia no coração. Certo. Como também alterações próprias do coração que causam arritmia. Infarto, hipertrofias do coração, né, que podem estar associadas à arritmia como causa base advindas do coração. Então é interessante na pessoa com queixa de arritmia a gente fazer um estudo mais detalhado para analisar certinho, para saber e conseguir diferenciar. E por aí encaminhar a pessoa ou iniciar um tratamento cardiológico propriamente dito. Mas a arritmia é um termo genérico que merece avaliação, que merece investigação mais detalhada. Não pode ser ignorado, né, doutor? Não pode ser ignorado. Um cafezinho, às vezes a pessoa abusa do uso de café, ele pode acelerar, dar muita palpitação, pode causar uma arritmia na pessoa. Certo. Então a arritmia é esse termo genérico, é um universo de informações.
E lembrando que você que está nos assistindo, querendo participar, vamos ao vivo no chat do YouTube e também no nosso WhatsApp, gente, 998635140, para que você possa fazer aí os seus questionamentos, né? O pessoal que quiser participar pelo chat do YouTube também vai lá, @programa.entrevistas, e também no YouTube do Canal 14. Então tem muito canal para você poder ter a oportunidade de esclarecer dúvidas, que é para isso que a gente está com o doutor Gabriel aqui hoje. Falamos de arritmia, mas temos aí os sintomas, né? Ele deu um apanhado geral, mas os sintomas no geral, quando é um termo geral chamado arritmia, mas assim, quais sintomas que devem alertar, assim, não é para ser ignorado, esse sintoma aqui eu não posso ignorar, eu tenho que procurar, vou ver o que é isso, procurar um médico para poder fazer um diagnóstico disso. O tradicional que as pessoas mais se queixam, e isso pode estar sendo relacionado a uma arritmia, são palpitações. É aquela pessoa que chega no consultório falando: doutor, meu coração está muito disparado, está batendo descontrolado, eu sinto um baque, ele bate, eu sinto que ele dá uma paradinha, depois eu sinto que ele acelera de novo, depois eu vejo que ele diminuiu. Antes eu não sentia a batida do coração e agora eu percebo que ele está batendo muito forte, com muito impacto, está palpitando muito. Então a queixa, o sintoma clássico, tradicional, que tem mais correlação. Sim. Outros merecem atenção, claro, mas o tradicional é quando a pessoa se queixa de palpitação. Palpitação. Esse é o tradicional. É o tradicional, é o mais clássico. É bom não ignorar mesmo, né, doutor? Porque ali no começo é que o controle é mais tranquilo. Sim. Agora, vai que a arritmia está acontecendo por algum outro motivo mais grave, que ainda não tinha se manifestado, e dessa forma é para poder o doutor, o especialista, avaliar. Já consegui avaliar. Claro, precoce. Sem dúvida. Claro que é um sintoma muito assim genérico, porque às vezes uma ansiedade naquele momento pode dar uma palpitação, pode dar uma aceleração. É verdade. Na batida do coração, mas assim é o mais emblemático para a gente poder se escolher. É a palpitação. Tá certo. Então, das arritmias, né, estilo de vida influencia nisso, doutor? Estilo de vida influencia. Aquela pessoa que é muito sedentária, que não faz atividade física, ela tem uma tendência a qualquer esforço físico pequeno que seja, já dá aquela acelerada na batida do coração, né? Então ela já sobe 2 lances de escada, já sente o coração batendo muito rápido, muito disparado, ela se cansa com mais facilidade, próprio da situação de sedentarismo dela, né? Então, esse estilo de vida acaba ajudando nesse sentido também. O tabagismo também tem correlação com algumas arritmias, né? Então, seria interessante naquela pessoa que tem uma carga tabágica, né, e que fuma, a gente desaconselhar o hábito, pedir para a pessoa diminuir, de preferência naturalmente parar. Então o estilo de vida tem correlação direta, né? Os hábitos alimentares também, né? Eu acabei citando um exemplo recente aí, o cafezinho. Então os energéticos, as pessoas que fazem uso de energéticos, isso está muito comum nas academias hoje em dia, sem fazer juízo de valor de absolutamente nada, mas alguns pré-treinos têm uma carga muito grande de cafeína. Então a cafeína é uma substância que estimula a batida mais acelerada do coração, que pode estar causando algumas arritmias. Então, muito característico em alguns produtos, em alguns energéticos, a associação, né, de cafeína com a alanina, com a taurina, tudo isso daí é potencializado, acelerando a batida do coração. Mas, gente... Então é um hábito alimentar, vou dizer dessa maneira, né, que a gente tem que tomar um cuidado, né, tem que ter muito critério no uso dessas substâncias. De preferência, que não tenham esses produtos.
De preferência. O senhor tocou num ponto que eu vou dizer, vai caçar briga com muita gente, porque tem gente que já deve, quando olhar, vai falar assim, eu não fico sem meu cafezinho. Eu não consigo ficar sem meu café. Mas vai muito da sensibilidade individual de cada um. Uhum. Tem gente que toma uma xícarazinha de café e já sente uma aceleração, uma palpitação. Certo. Tem gente que toma café o dia inteiro e não sente nada. Claro que o uso exagerado da cafeína, sim, no caso, presente no cafezinho, né? Isso. O uso exagerado é fator de risco até para desenvolvimento de hipertensão. Né? Então, o que aí é aquela pergunta de milhões, né? Então, o que eu posso tomar de café? O que é aconselhado? O que não é aconselhado? Em média, em torno de 300 miligramas de cafeína ao dia, né? 200 a 300 é uma miligramagem confortável, de forma geral, para a pessoa não ter palpitações. Isso equivale por dia a umas 2 xícaras de café, aproximadamente. Claro que respeitando o limiar individual de cada um, óbvio, né? Foi o que eu falei. Tem gente que toma aí o que não é correto, mas toma aí 1 litro de energético e não sente nada, doutor, né? Não é adequado, naturalmente, mas... aqueles litrões, assim, né? Doutor, mas tocando nesse assunto do energético, é importantíssimo que se diga, muitas pessoas fazem o uso do energético também com álcool. Sim, sim. O tal do esquimo, dá uma dose aí com energético e tal, em festas, baladas, maioria jovens, em sua maioria, né? Não quer dizer que, obviamente, quem não é jovem também não tome ali, né? Passando da idade, porque dizem que jovem até os 35, né? 40. Pois passou dos 40, acabou, já vai pra... Vai da cabeça de cada um, né? Eu sou a menina, enfim, mas a juventude está na cabeça. Exatamente, exatamente, doutor. Mas é preocupante porque ninguém sabe a bomba relógio que isso é. Ninguém assim, em sua maioria. Explica pra gente o que essa combinação pode causar. Essa combinação é uma combinação devastadora. Por quê? O álcool, por si só, ele de forma isolada, ele pode causar acelerações na batida do coração. Sim. Ele pode... Ele sozinho. Sozinho. Pode causar algumas acelerações, ele pode causar palpitação, sim. O energético sozinho, que tem muita concentração aí de cafeína, taurina, igual a gente falou, ele sozinho também causa os mesmos efeitos que eu citei recentemente. Sim. Na associação dos dois, esses efeitos são potencializados. Muito. Né? Então, a gente consegue projetar uma aceleração e um desenvolvimento de arritmia de casas de vezes maior. Certo. Né? Tem casos... E aí a pessoa mistura com outros produtos e tudo mais, aí mistura com o perfil de bebida alcoólica com uma, com outra. E é muito comum no consultório de segunda, terça-feira, por reflexo do final de semana, chegar pessoas no consultório com queixas de palpitação, etc. e tal. Isso acontece com uma frequência considerável, né? E, infelizmente, puxando aqui o gancho das arritmias e das substâncias e tudo mais, e o que eu percebo também em ambiente de consultório que vem crescendo muito é o uso de anabolizantes esteroidais. Os hormônios, as bombas, entre aspas. Bombas de academia. Né? O que isso causa? O anabolizante, o coração é um músculo, né? Então o coração bombeia sangue porque ele é um músculo, né? Os anabolizantes, eles podem causar engrossamento dessa parede muscular, a gente chama de hipertrofia. Então ele causa hipertrofia. A hipertrofia o crescimento exagerado do coração e de forma desordenada, causado pelos anabolizantes de forma assim forçosa, são focos de arritmia do coração e podem dilatar ao longo dos anos
o coração e podem desenvolver insuficiência cardíaca. Então, os anabolizantes podem desenvolver tanto insuficiência do coração, que é a falência de bomba contrátil do coração, e também podem causar arritmia, né? Certo. Então, sempre que aparece uma pessoa que faz uso de anabolizante e tudo mais, a gente sempre gosta de orientar. E independente dessa orientação, a pessoa já sabe que não faz bem, né? Então tem que tomar muito cuidado com o uso desses produtos, dessas substâncias. Na verdade, a gente desaconselha pelo potencial agravo que a médio e longo prazo ele pode causar no coração. Isso acontece. Acontece demais. A gente ouve muita notícia, né, doutor? Bastante. De casos assim, infelizmente. Sim. São pessoas muito jovens. Muito jovens. Muito jovens. Né? Não tomam assim o devido cuidado, ou acham comigo, não tem aquela história, comigo não vai acontecer. Sou blindado, né? Sou blindado. Meu quintal tá ali, não vai acontecer nada no meu quintal. O do vizinho eu tô vendo, mas o meu eu acho que é difícil. Eu faço pouco. Situações até que a gente inicia, né, tratamento para insuficiência cardíaca, né, que infelizmente aconteceu. Qual mais jovem que o senhor já pegou para poder tratar devido a consequências assim, dessa forma? 25 anos. 25 anos? 25 a 30 anos, então essa faixa etária. Doutor. Então quer dizer, mas espera aí, então possivelmente a pessoa começou muito cedo e iniciou com uma carga muito grande até de anabolizantes, né? Sim. Se você me falar assim, doutor, mas tem um valor numérico que a pessoa pode tomar sem risco, que ela pode ter a performance dela assim no que ela quer do ponto de vista de academia, sim, né? Sem trazer riscos para ela, não tem. Não existe. Não existe, porque o que acontece? Hoje é muito assim, definido o parecer do Conselho de Medicina no sentido da prescrição de hormônios esteroidais. É para aquela pessoa que comprovadamente tem insuficiência hormonal. Gente. Documentada em exame de laboratório. Sim. É aquela pessoa que ela tem insuficiência de testosterona e que ela precisa de fazer uma reposição de testosterona para fins de tratamento. Olha isso. Não é para fins de melhora de performance sexual, esportiva, sexual ou algum outro fim. Eu né? coloquei o sexual no meio, porque nós estamos falando aqui de doenças cardíacas, esse negócio de bomba, né, de academia, mas não é só, não fica só no coração. Sem dúvida. Ele abrange aí, ele destrói muita coisa do corpo, e tem muitos homens que estão indo a consultórios por conta de estarem... beiram a impotência quando não conseguem reverter o assunto. Não é um assunto que o senhor tem aí a especialidade, mas acontece muito. Porque o que acontece é assim, veja bem, o nosso organismo ele é projetado, no caso do organismo masculino, eu falo da testosterona porque é emblemático do homem, Sim. Né? É um hormônio masculino. Sim. E o nosso organismo ele é projetado para produzir testosterona. Então, se eu injeto uma testosterona de fora, o nosso organismo tem mecanismos de proteção. Ele vai diminuir, até para poder se proteger, a produção interna dele de testosterona. Claro, Sim. Ele está recebendo uma carga de testosterona de fora, o organismo entende que ele não precisa daquele tanto de produção, ele vai desacelerar a sua produção própria. Certo. Né? E se o indivíduo passa a fazer uso ao longo dos anos disso, se lá na frente ele for parar a injeção de testosterona, será que o eixo hormonal dele vai voltar a produzir de forma adequada ao que deveria ser? Naturalmente vai ficar prejudicado. Exatamente. Isso os colegas urologistas, quando a gente conversa, têm uma grande dificuldade nessa reintrodução, nesse reestabelecimento do eixo hormonal de produção.
É um cuidado que tem que se ter. Não só os urologistas, mas os colegas endocrinologistas também, que a gente conversa nas rodas científicas, nas rodas médicas, eles têm dificuldade grande nesse restabelecimento. Certo. E isso, infelizmente, é uma realidade, viu? É uma realidade, né? E parece que é uma realidade, mas tem muita gente com com nuvem, uma máscara, uma venda, né, na frente dos olhos, que insiste em aquele detalhe. Comigo. Tem pareceres já definidos pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, já tem produções científicas assim vastas de estudos científicos robustos definindo o aumento de risco cardiovascular, o aumento de infarto do miocárdio secundário ao uso excessivo de anabolizantes. Isso já está mais do que documentado. Mas, assim, do que eu vejo, o indivíduo, a pessoa sabe, né? Sim. A pessoa sabe. Hoje em dia a informação está aí. Então, a pessoa com uma informação na palma da mão, ela consegue, a gente brinca, dar um Googlezinho aí e ela vê aí gente, que realmente não faz bem. Por falar em dar um Googlezinho aí, tem gente que tem a capacidade de se autodiagnosticar com algum, senti uma palpitação aqui, eu tenho um problema assim, e dar um Google ali e se medicar, doutor. Eu já vi se medicar. A automedicação, infelizmente, acontece, né? A venda, né, de substâncias, de produtos sem uma orientação profissional adequada, né, sem uma regulação mais assim adequada. Isso aí acontece com frequência. A automedicação é algo que... em todos os segmentos. Para todos os tipos de produtos, salvo aqueles que têm assim, uma prescrição mais rigorosa, né? Ela é muito assim... presente no cotidiano aí não é só brasileiro, não. Não, pelo mundo afora. Isso sem dúvida. Não é prerrogativa só do brasileiro, não. Mas, doutor, tem tratamentos assim... assim, os mais comuns, teve algum avanço em tratamentos para arritmia, assim, nesses casos? Ou são os que... porque tecnologia avança a todo momento. Sim. E a tecnologia está presente nas nossas vidas de qualquer forma, né? Em tratamentos também. O senhor tem um consultório bem montado, tem ali... a necessidade de fazer uma consulta com o senhor já faz um diagnóstico completo ali. Faz a ecografia. Sim, o ecocardiograma. O ecocardiograma. Perfeito. O que a gente só pensa em primeiro lugar, o eletrocardiograma, o eco. Para que serve o ecocardiograma, doutor? Os exames cardiológicos, os exames complementares cardiológicos, de uma maneira geral, eles se complementam entre si. Tá. Então não existe o que é muito comum de pergunta de consultório, quero fazer um exame para já analisar o meu coração como um todo. Não tem aquele exame que é assim, padrão ouro para analisar o coração de forma completa para todas as situações. Certo. Então é assim, existe um exame que avalia melhor focos de arritmia, um exame que avalia melhor o controle de pressão, um exame que pesquisa melhor eventuais placas de ateromatose em carótidas. Então, eles se somam e dão informações complementares. No caso do ecocardiograma, é um exame de ultrassom do coração que ele avalia o fluxo de sangue através das válvulas, a contração do coração, se tem alguma região do coração que está contraindo de maneira inadequada. Ele avalia a função sistólica, que é a função de bombeamento do coração, avalia o relaxamento do coração também, pesquisa se tem algum coágulo, algum foco de arritmia. Então, basicamente, ele isso daí. Ele é um ultrassom. Ele usa princípios de ultrassom. Tá. É mais ou menos isso daí. Exatamente. Tá certo. Bom, falamos bastante sobre arritmia cardíaca aqui, que são várias, né? É um termo que a gente usa, né? Esse descompasso do coração, que às vezes tem que ser diagnosticado de uma forma diferente, né? Quando eu disse no começo do programa, eu falei, não é nada romântico não, gente. Vamos falar de coração, mas não é nada romântico não. Por quê? Porque até o romantismo faz um descompasso no coração da gente. Também. Não é, doutor? Aquela acelerada, aquela palpitação básica, conversa, né? A pessoa vai, coração batendo ali, até isso traz. Suor, né? nas mãos. Gente do céu. Descarga de adrenalina. Não sei nem o que é isso mais não, doutor.
Mas qual o caso, no caso da arritmia? Quando a gente fala arritmia, só para encerrar o assunto, marca-passo. Tá. Quando é necessário, onde entra o marca-passo no tratamento aí da arritmia? Basicamente, e principalmente o marca-passo, é um dispositivo que é colocado quando a pessoa tem as arritmias que diminuem as batidas do coração. Certo. Tecnicamente, a gente chama de bradiarritmias. Ok. Tá? Ou são apenas diminuições na batida do coração que a pessoa começa a evoluir com um débito cardíaco menor do que ela precisa para causar o desempenho do coração. Sim. Alguns bloqueios do coração, ela precisa também de ser submetida a um implante de marca-passo. E o marca-passo tem várias funções. A pessoa que foi submetida a um implante de marca-passo, o marca-passo ele tem várias programações. A pessoa pode ter o funcionamento do seu coração restabelecido com um comando exclusivo do marca-passo, ou é aquela pessoa que a gente programa o marca-passo que ela tem um batimento cardíaco adequado, caso ela evolua com algum bloqueio, aí o marca-passo está lá de stand-by para assumir a função. Certo. E dar um impulso na batida do coração para ela, ou é aquela pessoa que pode evoluir com uma arritmia, uma bradiarritmia que infelizmente será totalmente dependente do marca-passo. Total, vida toda. Vida toda, dependente de marca-passo. Normalmente implanta nessa região aqui em cima, né? Aqui logo embaixo da clavícula. De cá, joga uns fiozinhos para dentro do marca-passo e lá o marca-passo fica comandando. O que é 24 horas. Tecnologia. Tá. Essa pessoa, por exemplo, não pode tomar choque. Essa pessoa, na verdade, assim, existem dispositivos que a gente chama os desfibriladores que também têm a função de marca-passo. Né? São aparelhos diferentes do que o marca-passo sozinho. São pessoas que às vezes têm o ritmo próprio do coração e caso identifique alguma arritmia maligna, e aí pode ser que essa pessoa às vezes tenha alguma doença, normalmente essa pessoa tem uma doença cardiológica pré-existente, e caso ele identifique uma arritmia maligna, ele próprio dispara um choque para abortar uma morte súbita da pessoa. Então, mas a pessoa que utiliza, né, tá ali, tem um marca-passo implantado nela. Se ela levar um choque, isso descompensa ele. Pode descontrolar o ritmo de programação do marca-passo. Aí é interessante já fazer uma revisão para avaliar a carga do marca-passo, para avaliar o ritmo e a sincronia do marca-passo. Pode desincronizar a batida. Ficar ali, tornar a arritmia, voltar à arritmia, porque é a função dele Pode sim, sem dúvida, pode acontecer. Doutor, nós estamos ao vivo pelo YouTube também e já tem pessoas aqui fazendo perguntas. Quero mandar aqui um abraço para a Belchior, que é a que sempre, quando ela não aparece, até o pessoal da produção já falou, viu, Belchior? Quando não tem pergunta ou participação da Belchior, a internet caiu, alguma coisa aconteceu, alguma coisa está errada, porque a Belchior é fiel, né? Ela está aqui sempre, é uma ouvinte também lá na rádio e aqui é uma internauta, assim, assídua. E ela está dando boa tarde, diz que está na padaria com a Maria Heloísa, lanchando e assistindo, e tem perguntas. Mandando um abraço para todo mundo. Ela diz assim, a minha pressão... Nossa, mas é muito baixa. A minha pressão é 7/4, quando chega a 10/7. Eu passo mal e sinto o coração acelerado. Doutor, 7/4... É uma pressão baixa, né? Bem baixa. Isso não é normal. Belchior, presta atenção. Não é o habitual. Na verdade, assim, aquelas pessoas que têm uma pressão normal, uma pressão com tendência para baixo. Sim. Aí, às vezes, a pessoa pergunta, doutor, o que eu faço? Aí vai com uma pressão numericamente com uma tendência para baixa. Vai depender muito do que a pessoa sente. Entendi. Né? Se a pessoa tem uma pressão com uma tendência já para baixo e habitualmente não sente nada, a gente vai acompanhar. Tá.
O que é o caso dela, É. sim. Mas ela disse que quando chega a 10 por 7, é esse o detalhe que eu achei. Que para mim a pessoa já é uma pressão baixa, né? Para mim. Às vezes com a mão gelada, às vezes dá aquela sonolência, né? Ou uma tontura. Ela diz que passa mal quando aumenta do 7 por 4 para o 10 por 7. Ela diz que passa mal e sente o coração até acelerar. Acontece quando. O que acontece? Existe uma correlação entre os batimentos e a pressão, no sentido de ser um mecanismo de compensação de um em relação ao outro. Então, habitualmente, quando a pessoa tem uma diminuição da sua pressão, o organismo identifica que ela abaixou demais e ele precisa de lançar meios para tentar se proteger. E uma das estratégias que o organismo faz é disparar a batida do coração no sentido de tentar restabelecer aquele valor numérico para cima, né? Certo. Então é aquela pessoa que tem lá um 10 por 7, caiu a pressão, o organismo identificou que caiu, ele vai disparar a batida do coração no sentido de tentar subir de novo. Uma vez que subiu, ele desacelera a batida, como se fosse uma gangorra. É uma estratégia que o organismo tem como mecanismo de compensação. Que interessante. Existe uma correlação matemática entre... Gente, é muito baixa a pressão. A pressão dela é numericamente... E possivelmente é um tipo de pessoa que nos períodos de temperatura do dia maior... Então, tradicionalmente para a gente aqui na época do ano é agosto, setembro, outubro, aquele calor intenso. No calor... tem uma tendência de ter uma dilatação das artérias, elas aumentam o calibre e isso naturalmente diminui a pressão. Certo. Então, e no frio acontece o contrário. Então, você já deve ter ouvido falar aquela história daquela pessoa que tem uma pressão mais alta no frio e mais baixa no calor. Nesses casos. Acontece dessa maneira. Tá. Então, essa pessoa, naturalmente, ela deve ter uma pressão mais baixa ainda nos momentos de calor. Então, é importantíssimo ela sempre tentar se hidratar, sempre manter-se hidratada para, numa situação de dilatação, que é o que acontece, o impacto na diminuição da pressão não ser tão intenso. Aí ela não vai ter esses episódios de... Minimiza bastante. Bastante. Sem dúvida. Então a hidratação... Tá ouvindo, né, Belchior? E quando a gente fala hidratação, é hidratar com água mesmo. Água. É o principal hidratante. Não é nem ela não bebe reidratante. Nada. Não é nem suco, não precisa, assim, chá, refrigerante. Água de coco. Água de coco. Água de coco é muito bom, rica em potássio. Isso. Né? Eu, geralmente, meu café da manhã fica só na água de coco. Não tem tempo de comer de manhã, não. Já acorda na correria. Já acorda, assim, tipo, já praticando quase que um Cooper. E aí, eu não deixo de sair sem tomar pelo menos uma água de coco. Eu já vou me hidratando. É importante. E eu quero mandar um abraço também aqui para o Damião, meu amigo Damião, que está onde? Pará. Está em Tucuruí, no Pará. Não sei se ele está no Breu Branco, porque ele trabalha lá também, mas está longe. E nos assistindo aqui, hein, doutor? Coisa boa. E foi até bom falar. Ele gosta muito de exercício físico e tal. Deve ter visto aí, acompanhado bem essa explicação que o senhor deu lá. E no Pará muito dos quente, exercícios. né? Muito quente. Morei 6 anos lá, doutor. 6 longos anos no quente. Mas assim, era quente... Porém, como a gente se adapta, né? O ser humano se adapta ali no local que... E aí nos adaptamos lá. É um quente úmido, eu digo. É diferente do calor nosso. É muito é mais diferente seco, do nosso né? calor seco muito aqui, seco. do Cerrado, aqui do Centro-Oeste. Aí... eu rodei, meu pai trabalhava hoje é aposentado, trabalhava na Camargo Correia, né, Debrecht, enfim, nessas construtoras. E aí a gente mudava muito. E aí eu fui parar lá no Pará e passamos 6 anos na construção lá da hidrelétrica de Tucuruí e adaptamos ali. Saímos dali, fomos para o Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Norte para o Goiás, algumas cidades aqui de Goiás. Mas quando a gente voltou para o Pará de novo, quando eu voltei para visitar os amigos que eu tenho lá e tal... Uma diferença imensa, não acostumo mais, assim, eu gripo, dá resfriado, vira aquela coisa, a mudança de temperatura. Né? E para a gente aqui também, na época de mais calor, na verdade, essas oscilações, o tempo está muito esquisito, né?
Tá. Então, por exemplo, agora, né, a gente sai de casa nos extremos do dia, no início do dia, no final do dia, a temperatura mais fria e no decorrer do dia mais quente, então amplitude térmica grande. Sim. Você estava falando no calor e eu estava dizendo nos meses do ano de agosto, setembro, outubro, muito calor, muito seco, as doenças respiratórias, doenças oportunistas aumentando, né? Então, é um cuidado que se tem que ter nesse sentido. E ele está olhando a gente falar do Pará dele aqui. A Belchior disse que ela, desde que se entende por gente, a pressão dela é essa, né? E ela já fez todos os exames do coração, nunca deu nada. O coração só treme, ele tipo treme. E no frio... ela sobe, no calor ela sente bem, mais ou menos isso. Então ela diz que não gosta de frio, ela gosta de se hidratar, inclusive com chá e muita água, né? Tá no caminho certo, né? Tá no caminho certo, bastante água. Eu vou beber a minha aqui enquanto isso. Vai hidratando aí enquanto eu já procuro o Anderson Dias, que o Anderson está conosco também, né, Anderson? Sempre acompanhando aqui, ele acompanhando pelo YouTube aí no canal 14, ele diz, boa tarde. Eu sou paciente periódico de quem? Imagina. Imagina de quem? Do doutor Gabriel. Ótimo, doutor. Parabéns pelo trabalho. Tenho 35 anos de idade, sedentário. E vai se entregar mesmo aqui, Anderson, para o doutor brigar e puxar a orelha sua no ar. Olha aqui. Tenho 35 anos de idade, sedentário e sem alimentação balanceada. Eu já senti essas palpitações em outro momento. Hoje não mais. Recentemente eu sinto uma leve dormência nos dedos da mão direita. Já ouvi dizer que sintomas de pré-infarto podem estar relacionados a essa dormência. Preciso ver. Isso procede, doutor? Procede. Nem toda dormência... Anderson, então vamos lá, para você e para todo mundo. Puxa a orelha dele, Puxa a orelha, um puxão de orelha ao vivo. Né? Na verdade, é assim, para ele e para todos, né? Nem toda dormência na ponta dos dedos, ela é por consequência de um infarto em evolução. Tá. Às vezes uma alteração de circulação, sim, um diabetes descontrolado, outras situações até diferentes, né, do coração, pode causar essa alteração de fluxo e causar dormência. Sim. Doenças reumatológicas, enfim. O que é o clássico e correlacionado, então, com essa dormência? O clássico que é o que as pessoas mais têm medo, né? Uhum. Então, o clássico de um infarto é aquele desconforto no peito, é aquela dor no peito, no meio do peito, em aperto, que, ao mesmo tempo, sobe para a região do pescoço, da nuca e para a parte de dentro do braço esquerdo. Certo. Isso é o clássico, isso é o tradicional. Claro que um quadro de infarto pode acontecer de uma maneira diferente dessa que eu estou relatando, né? Sim. Isso é o tradicional. Uhum. Mas para o Anderson ficar tranquilo, o que deve ser feito? Primeiro fazer uma reavaliação cardiológica, né, Anderson? Não sei quanto tempo tem que ser no fim ao consultório, né? Mas não só isso. Diz que é paciente do senhor, mas não sabe quanto tempo faz, né, doutor? Não sei quanto tempo tem. De cabeça, Anderson. Às vezes é difícil a gente puxar. Não, eu digo ele. Claro. Como ele fala que é paciente do senhor, ele desaparece, né, Anderson? Regularmente, meu amigo. Eu todo ano estou mostrando minha carinha ali pro doutor. Isso, colocar a avaliação em dia, exatamente, né? E avaliar se tem alguma questão metabólica envolvida, de circulação. Às vezes uma simples dormida em cima do braço, né? Sim. Você pode amanhecer no dia seguinte com formigamento nas extremidades. Então é interessante avaliar, porque pode ser algo simples também, né? A gente não precisa de ficar super impressionados assim. Porque associa muito dormência. Isso foi dito assim, desde que a gente sabe, né? O pouco que a gente sabe, sem ser especialista nem nada, que deu dor no braço, dormência, a dor está irradiando e tudo. Aí pronto. Você rotular, Você já rotula que é um infarto. Porém, não são só esses sintomas. Exato. Que podem ser de um infarto. Eu tive uma pessoa muito querida, inclusive lá do Pará, que faleceu
por conta de um infarto, sem as pessoas saberem que ele estava infartando. Ele começou a sentir assim, aquele enjoo, aquela coisa no estômago. Inespecífica, né? Porque eu comi alguma coisa ruim, alguma coisa e tal. Aí, de repente, começou uma dor abdominal e ele começou a evoluir para vômitos. E aí foi levado, aí dor de cabeça, aí foi levado no meio do caminho, ele teve a parada cardiorrespiratória, chegou no hospital lá e tudo, mas infelizmente não conseguiram aí. Foi uma coisa assim reverter, né? Fulminante. Então, assim, isso eu li depois, né? Eu gosto muito de ler e é bom a gente se inteirar de certos assuntos, mas sempre tiro dúvidas. De vez em quando eu tô mandando as coisas no direct do doutor e ele esclarece tudo, gente. Eu falo, doutor, isso procede? Aí se é de outra especialidade, eu vou, doutora, doutor, eu sempre estou perguntando por quê. Eu leio, mas como tem muita informação junta hoje na internet, você não pode estar acreditando em tudo que você lê. É mais fácil você acreditar no seu médico, procure o seu médico de confiança para a gente poder tirar a dúvida. Então eu vi que esses sintomas de enjoo, de um desconforto abdominal e tal, podem ser sintomas de infarto, mas são mais comuns em mulheres. Sim. Não é? Sim. Olha aí. Essa situação, o infarto do miocárdio, ele pode acontecer, a pessoa pode abrir um quadro com esses sintomas, assim, de certa forma, inespecíficos, né? Sim. É um quadro de náusea, dor abdominal, que a princípio você imagina que foi, isso daí foi alguma coisa que comeu, Sim. que não bateu bem no horário do almoço e tudo mais, mas isso pode acontecer, né? Exato. Esse exemplo que eu dei agora foi de dor no meio do peito, com irradiação. Isso é o clássico, o tradicional. Mas a pessoa pode evoluir com um quadro não clássico e ser um infarto agudo do miocárdio. Esse exemplo teu aí. Né? O que é muito emblemático os diabéticos e os idosos podem ter um quadro de infarto do miocárdio e não evoluírem com os sintomas clássicos. Sim. Né? Isso é muito emblemático nos diabéticos e nos idosos, né? Na melhor idade. Isso. Dizer assim, né? Dizem que é melhor, né? Dizem. Não, mas a gente tem que acreditar que é. Não, mas vamos acreditar que sim, porque lógico. eu quero chegar lá. Porque eu acho que dizem a melhor idade, porque você conseguiu chegar lá. Está lá. E com Meu qualidade, pai tem 82 anos. 82, 82, e é diabético, hein? Mas Deus voltou. Teimoso. Mas assim, algumas coisas aconteceram no meio do caminho aí, mas está lá. Firme e forte. Teimoso também. Eu tenho a quem puxar, tá? E aí, acompanhando, inclusive, uma pergunta aqui do Cleverson. Ele que está perguntando, doutor Gabriel, e eu tenho vários assuntos para tratar com o doutor, mas estou amando todas as participações. Doutor Gabriel, antes a meta considerar para a pressão era 12/8. Parece que houve uma atualização para 13/8. Como o senhor vê essa atualização? Ótima pergunta. Na verdade é o seguinte, realmente teve uma atualização da... A gente vê isso em atualização de exame de sangue. Teve essa atualização o ano passado a partir do Congresso Europeu de Cardiologia. Né? A Sociedade Europeia de Cardiologia é uma das sociedades do ponto de vista assim, de autoridade científica, uma das mais importantes, junto com a Sociedade Americana também, do mundo, né? Inclusive, reflexos de artigos publicados nessas sociedades tem aqui também para a nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia. Okay. Então, a grande publicação, o acervo científico que eles têm. Aconteceu isso sim, o ano passado. Na verdade, principalmente no sentido de chamar a atenção da população para se cuidar melhor e ter uma atenção melhor com seus níveis de pressão. Certo. Isso por quê? Basicamente, você sabia que dos hipertensos, e isso já tem estudos publicados, dos hipertensos no Brasil, 70% dos hipertensos não seguem de forma adequada a prescrição médica. 70% dos hipertensos não tomam remédio prescrito de forma adequada. Totalmente cientes. Esse percentual é extremamente significativo. Muito. Totalmente. Eles não seguem de forma adequada a prescrição. Então é aquela pessoa que
tomou o remédio de pressão hoje e amanhã e no dia seguinte amanheceu com um valor numérico normal e aí ela acha que preciso mais. Está curada e não precisa mais. É aquela pessoa que toma 2 remédios de pressão, sendo um de manhã e uma à noite, aí ela esqueceu de tomar o da noite, amanheceu no dia seguinte com pressão normal. Não preciso do da noite, então eu já vou tirar. Fica Por só conta. com o do dia por conta. Por conta. É aquela pessoa que às vezes toma um remédio só e esqueceu de tomar porque esqueceu de tomar na farmácia de manhã. Aí ela vai se lembrar de noite. Nossa, como que tá a minha pressão? Deixa eu ver. Tá normal. Peraí, eu não preciso do remédio. Então, são esses exageros que a gente vê no dia a dia acontecendo e essas pessoas todas fazem parte desse grupo de 70%, uma estatística extremamente significativa, considerando que pressão alta, pressão mal controlada, ela é fator de risco para inúmeras doenças, não só as doenças cardiológicas. Ela é um dos principais fatores de risco para doença arterial do coração, que é o chamado infarto do coração. Certo. Né? Ela é fator de risco para acidente vascular encefálico, chamado derrame. Então, ela é fator de risco para uma série de situações, insuficiência renal, descontrole do diabetes, etc. e tal. Então, a sociedade fez essa revisão, no sentido de tentar baixar a cifra numérica para, sobretudo, chamar a atenção da população no sentido de se cuidar mais e ter tentar ter uma importância e uma preocupação mais de perto em relação aos valores numéricos da pressão arterial. Né? Isso foi muito válido, né? É igual antigamente, quando a gente considerava os valores numéricos, agora falando de exame laboratorial, para diabetes, né? Isso. O que é o diabetes? O diabetes, a grosso modo, né? Para as pessoas também entenderem. O diabetes considerando a glicemia de jejum, né? Que é aquela taxa de açúcar que de manhãzinha a gente vai dosar no laboratório, que é o mais fácil de exemplificação. Diabetes é um valor numérico de uma glicemia de jejum, da taxa de açúcar de jejum da pessoa acima de 126. Isso é o diabetes. Tá. Acima de 126. 126. Só que o valor numérico normal da taxa de açúcar é de 70 a 100. Inclusive, eu tenho até pergunta a respeito do açúcar aqui, já que o senhor já está falando, já complemente aí na sua resposta, pergunte qual a relação do açúcar com os problemas cardíacos, incluso processos inflamatórios. Estou no trabalho, mas estou acompanhando. Sabe de onde? Belo Horizonte, Minas Gerais. Ixi. Meu amigo Paulinão está lá, curtindo a nossa entrevista e fazendo aí a pergunta também, apesar de estar no trabalho. De longo alcance, aí, então, Minas né? Gerais vendo a gente. Então, é essa questão. E aí, nesse intervalo de 70 a 100, que é o normal, então de 100 a 126 seria o que a gente chama de pré-diabetes, a intolerância à glicose, o pré-diabetes, né? Sim. Então, uma taxa de açúcar descontrolada, né? Vou colocar, então, que ele está se referindo a um diabetes. Sim. Um diabetes mal controlado, né? Só o fato da pessoa ter diabetes já é um fator de risco para doença arterial coronariana, fator de risco para infarto, fator de risco para acidente vascular encefálico, derrame, né? Só pelo fato dela ter. Se estiver descontrolada, aumenta o risco ainda mais, claro. Porque tudo que é descontrolado agrega risco. Certo. Então, tem que ter um cuidado especial também, não só no valor numérico da pressão, no valor numérico da taxa de açúcar, no valor numérico do colesterol também, que é outro fator de risco adicional para doença coronariana, para infarto e tudo mais. E nisso tudo o sedentarismo no meio, né? Ajuda. O sedentarismo, açúcar, a gordura e o sedentarismo. Porque a gordura que eu digo o colesterol ali, coisas calóricas comendo ali. O sedentarismo aumenta a chance da pessoa ter uma taxa de açúcar alta. Isso. Aumenta a chance da pessoa ter queima, né, daquilo. Não tem, ela não metaboliza, né? Então, a mesma analogia para ter a taxa de colesterol alterado. E aí é bom lembrar, na questão do sedentarismo, que
A atividade física aí entra como uma luva em relação ao colesterol, porque a gente tem 2 tipos de colesterol, a grosso modo explicando, né? É o bom e o mau colesterol. Aquele LDL, HDL. O LDL e o HDL. O LDL é o colesterol ruim, que é o colesterol que está associado à formação de placas de gordura nas artérias do coração, que causam os entupimentos. Esse é o LDL, né? E o HDL é o bom colesterol, o colesterol que protege o coração, né, dessas situações que eu mencionei. Então, a atividade física tem 2 benefícios em relação ao colesterol. Ela diminui o colesterol ruim, ajuda a diminuir o colesterol ruim e estimula a produção do bom colesterol. Então, são 2 benefícios. São 2 situações que caminham do ponto de vista de fator de risco de doença cardiológica de forma independente. Né? Então, a pessoa que tem o colesterol ruim alto, ela tem um risco aumentado, e aquela pessoa que tem um colesterol bom baixo, ela tem um risco mais aumentado ainda. Apesar de serem colesterol, elas são fatores de risco, são independentes. Sim. Então, recapitulando... Assim como é pressão alta, diabetes. Sim, então, o doutor explicou bem aí sobre o colesterol bom e o ruim. A gente fala, né, que tem 2, ele foi falar, tem variações aí do colesterol e tal. Aí eu lembrei, né, sempre, o colesterol, o que começa com LDL, este é o ruim. Agora, o HDL é o que também, eu vou até fazer um adendo aqui no que o doutor falou, me aconselharam há anos atrás a tomar, assim, um vinhozinho, porque eu tomava vinho, gente, branco. E aí falou assim, não toma vinho branco, vinho, assim, não é que não toma, que eu fazia muito uso do vinho branco, eu não tinha hábito do vinho tinto. Do tinto. Aí, né, me falaram assim, o vinho tinto, ele tem um benefício, além de ser gostoso e tal, harmoniza com... Aí comecei a aprender sobre vinho, harmoniza com carne e tal. É bom para o coração. É o quê? É bom para o coração? Procede, doutor. Procede. Olha procede. Isso. Sem exagero, tá, gente? Na verdade é o seguinte, o tinto comparado com o branco, né? Isso acontece, aí o vinho tinto, que tem essa correlação no sentido de ajudar a aumentar o bom colesterol por conta da uva roxa, né? Sim. Que é o flavonoide da uva. Né? Essa substância aí que tem no vinho tinto e não tem no vinho branco. Né? Pelo menos cientificamente provado, o branco não tem nada em relação à melhora de HDL e colesterol. Isso. Então, por conta da fermentação da uva roxa, do flavonoide que tem nas uvas roxas, o vinho tinto guarda essa informação de melhorar o bom colesterol, porque ele aumenta a produção de bom colesterol, do HDL. E aquela história, tudo com moderação, né? Tudo com moderação, obviamente, né? Toma aí, não tem, eu tenho amigos portugueses, um cálicezinho assim, 100 ml, 150, exatamente. Né? Aí quando a pessoa não toma durante a semana, né, o cálicezinho, aí no final de semana compensa matar. Aí agrega, né? Eu tô falando por mim, gente. Vai acumulando, né? Ainda mais um friozinho desse, friozinho que nós estamos tendo aqui em Anápolis, tá, gente? Mas assim, muito, muito bom saber, falando assim, eu falei do vinho, porém, o suco de uva integral faz o mesmo caminho ali, né, doutor? Na verdade... Ou não? Não só tanto. Só para tirar a dúvida. Não tanto. Tá vendo? Melhor vinho. Melhor vinho. É porque o que acontece, essa propriedade é por conta da fermentação da uva, né? E no vinho isso acontece com mais intensidade, se for falar grosso modo. Um certo teor alcoólico, que ajuda na questão da fermentação e tudo mais, né? Então é basicamente por conta disso daí. Então, os sucos de uva, então eu vou tomar suco de uva. Não tem tanta definição. Falaram do suco de uva, por quê? Porque teve uma época que eu estava tomando algum antibiótico, eu tive uma patologia e eu tive que tomar um antibiótico.
E aí eu falei, gente, o que eu reclamava? Antibiótico não combina com álcool. Aí já né? o álcool... Eu só bebo em casa. O álcool atrapalha o efeito do antibiótico. Parei, falei, mas isso é o que... E controla mesmo, doutor, controla, porque o senhor vê meus exames sempre bonitinhos ali. E o HDL sempre tá em dia. Mas assim, falaram assim, eu não vou poder tomar o vinho por causa do antibiótico. Mas compensa com o suco integral, sem acrescentar aquele do litro e tal, sem acrescentar água, que você já vai estar compensando aí a falta do vinho. Acaba que eu passei um ano inteiro sem tomar vinho nem nada, agora eu voltei com um friozinho, mas também no calor não dá para tomar. Eu não consigo. Eu gosto mais do aconchego que ele traz pro friozinho ali e tal. Mas assim, ele, então, por conta da fermentação, melhor nesse sentido. Nesse sentido. E aí é o vinho tinto, né? Aí tanto faz em sendo o vinho seco, semisseco, suave, é vinho tinto. É vinho tinto. A questão é a fermentação, é o flavonoide da uva roxa. Uva roxa. Que não tem, por exemplo, na uva verde. É verdade. Então eu abandonei o bichinho. É uma peculiaridade nesse sentido. Mas, doutor, nós vamos entrar num assunto aqui, eu não posso deixar o senhor sair daqui sem esse assunto. O que eu vejo aqui que nós temos que falar? Vamos entrar assim nessa seara assim, não aprofundada, tá, gente? Eu só vou citar o assunto para entrarmos a outra pauta aqui que eu coloquei para falar com o doutor. Primeiro vamos começar puxando a orelha de quem não está indo aos postos de saúde para se vacinar, para fazer aí a vacinação das crianças, dos jovens, você adulto, dos idosos, e olha que a baixa vacinação dos idosos grávidas aqui no município está baixíssima. O que acontece? Muitas pessoas ficaram receosas com a vacinação por conta das vacinas da Covid. Que foi amplamente divulgado e agora nós podemos falar mais abertamente sobre isso, porém, volto a falar, não vou aprofundar, que veio a história lá dos Estados Unidos, saiu uma nota que alguns componentes aí daquela que eu vou chamar aqui, o doutor vai me corrigir depois, que fala, ela coloca uma coisinha aí no seu DNA, alterou aí alguma coisa, RNA, eu não entendo muito bem, o profissional aqui é ele. E falaram que essas vacinas que têm esse componente estavam aumentando o risco de ataques, infartos, né, ataques cardíacos e trombose venosa. Então, como o doutor aqui entende do assunto, falei, vou tocar no assunto para falar justamente do que já se propagou que pode dar miocardite e pericardite, foram as duas mais citadas entre esses efeitos colaterais das vacinas. Então, eu vou aproveitar que o Dr. Gabriel está aqui conosco e vai nos falar sobre a miocardite, o que ela é, o que ela traz de malefício e junto com a pericardite também, tá? Mas, antes, porém, contudo, entretanto, ele também vai fazer aí um importante relato, um importante aviso, uma importante fala para ninguém abandonar as tradicionais e que salvam sim e que nos permitem viver com mais saúde, que são as vacinas, gente. Não são todas. Aconteceu com essas, porém, tem muita gente abandonando, por exemplo, estamos numa época de muita incidência de gripe e sobre isso nós vamos falar com o Dr. Gabriel, repito, o profissional aqui é ele, eu só falo para poder falar enquanto povo e ele vai nos esclarecer sobre isso. Doutor, antes de começarmos a falar sobre, e estamos aqui em nome de Universo dos Doces, aí ó, na tela, Universo dos Doces, tá? Para você poder abastecer aí o seu comércio, abastecer o seu supermercado, sua mercearia. Universo dos Doces, fica ali, ó, na Rui Barbosa, esquina ali com se eu não me engano, aquela lá é a Quintino Bocaiúva, né? E você pode, eu tô olhando até na tela aqui, gente, para poder falar para você, vai lá no Instagram,
Universo Doces ANPS, que é de Anápolis. Então, você colocou Universo Doces, terminou ali a ANPS, você já sabe que é esse nosso parceiro aqui do Entrevistas. Você vai ver que tem embalagens, tem aí muita coisa para poder te oferecer ali e abastecer com doçuras e de qualidade aí no seu estabelecimento, tá? Falar com o Paulinho, toda a equipe, que são parceiros da gente aqui. Também tem o Estúdio de Dança Raquel Cristina e achei.com.br, a lista eletrônica, acheianápolis.com.br, a lista eletrônica online. E é claro que estamos com o Dr. Gabriel Antônio aqui, ele que é cardiologista, especialista e está nos esclarecendo muitas coisas. Falamos amplamente sobre as arritmias, tratamento, sobre anabolizantes, falamos aí sobre os energéticos, né? E também temos aqui agora o assunto das vacinas. Doutor Gabriel, desde que esse anúncio, há 2 anos atrás, aquela coisa horrorosa que nós passamos, aí 2 nada, gente, já estou aqui com 2, Deus me livre, faz mais tempo, e que não volte mais. Mas desde que passou aí a pandemia, teve toda, dá problema, não dá, tá dando aí alguns sintomas colaterais, não dá, é mentira, entrou uma política danada no meio disso. Então vamos tirar a política de lado, e vamos falar cientificamente. Vacinas salvam sim vidas e vacinas não podem deixar de serem inoculadas aí na população. Não posso deixar de levar uma criança ou filho, ou não posso deixar de ir lá vacinar por conta do medo porque essas outras deram efeitos colaterais gravíssimos em muitas pessoas. Aumentou-se os AVCs, assim foi amplamente divulgado. AVC, infarto, AVC devido a trombose e tal. Vacinas salvam, né? Vacinas salvam vidas. Vacinas sempre salvaram vidas. E pegando esse gancho que você falou, na verdade é assim, em relação e fazendo um comparativo, né, das vacinas da Covid, que politizou demais, né? Sim. Politizou muito, muita gente dando opinião, a academia científica que deveria, na verdade, se posicionar, e apenas ela se posicionar, mas sim, todo mundo dando um pitaco, né? Todo mundo virou médico, especialista, né, doutor? Uma festa. Aconteceu que, de fato, essas vacinas, em relação às vacinas que tradicionalmente sempre existiram, acabaram causando um certo medo de se vacinar com as vacinas tradicionais. Sim. E por consequência disso, a gente está vendo agora, sobretudo nesse período que a gente está passando agora de inverno, uma epidemia de influenza, né? Infelizmente, que está muito mais intensa e muito mais impactante se comparado a esse mesmo período em relação ao ano passado. Exatamente. Tá? Então, assim, em relação a isso, esse detalhe que você falou, esse alerta que você disse, é muito importante que as pessoas que estão tendo hoje medo de se vacinarem com as vacinas tradicionais, que sempre salvaram vidas e tudo mais, percam esse medo, porque do ponto de vista cardiológico, e aí fazendo uma correlação entre as vacinas e o coração, as infecções, as inflamações, elas descontrolam o quadro clínico cardiológico que está hoje controlado. Então existem inúmeros casos no consultório que a pessoa que tem aquela pressão controlada, aquela insuficiência cardíaca que está muito bem estabelecida e muito bem controlada, o seu diabetes que está controlado e que subitamente adquire aí um resfriado, uma gripe, uma pneumonia, descontrola por consequência disso o quadro clínico da pessoa, né? Então a gente vê habitualmente, isso é estatístico. Isso isso está nos canais de mídia hoje, que em média, estatisticamente, no período, na sazonalidade de outono e inverno, as doenças cardiológicas têm uma incidência de 30% a mais, justamente por conta das infecções respiratórias habitualmente descontrolarem os quadros cardiológicos. Associado ao fato da pessoa não ter previamente se vacinado, ela acaba tendo um impacto da infecção mais intenso. E mais recentemente,
falando de sociedades médicas, agora no início do mês, a Sociedade Europeia de Cardiologia, o ESC, publicou um artigo científico dizendo que vacinação é o quarto pilar no tratamento, né? Certo. Então ela é por que o quarto pilar no tratamento para doença cardiológica? Porque a gente orienta o controle de hipertensão, colesterol, diabetes. E a vacinação também entra como um pilar no tratamento, justamente para não descontrolar os quadros cardiológicos, os quadros metabólicos, a doença de base da pessoa. Então é fundamental a pessoa ter o seu cartão de vacinação atualizado. Né? Mas eu tenho medo porque a vacina que eu tomei na época da pandemia e tudo mais causou uma reação. Isso. É descrito nas vacinas, né? Isso é fato. E aí é interessante a gente desmistificar isso daí. As vacinas na época da Covid, processos inflamatórios e tudo mais, realmente é descrita na vacina Covid, vacina de RNA mensageiro, processos inflamatórios tanto do pericárdio quanto do miocárdio. Miocardite e pericardite. Mas essa descrição é num percentual do que foi divulgado, é um percentual muito pequeno em que os riscos permitem, pensando em vacinação em massa, permitiam ser inferiores aos benefícios, né? O que é a pericardite? O pericárdio é uma membrana que envolve e protege o coração. Né? O miocárdio é um músculo do coração. O músculo do coração chama miocárdio. Tá, então né? o músculo e quem envolve o músculo... Existe um músculo e existe uma membrana que envolve o músculo, protegendo esse músculo ainda mais. Entendi. Né? Então, essas vacinas, na descrição, como efeito colateral, poderiam cursar com um processo de inflamação, tanto do pericárdio quanto do miocárdio. Né? Mas são processos inflamatórios que, volto a repetir, pela descrição, extremamente raros de acontecer como efeito colateral, pela descrição. Tá. Mas quando isso acontece, são situações que são revertidas com tratamento medicamentoso. Né? Então, existem medicações para diminuir o processo inflamatório, tanto do pericárdio quanto do miocárdio. Quais são os exames aí que são fundamentais para o diagnóstico de uma miocardite? Um exame cardiológico, por exemplo, de mais rápido e simples execução seria o ecocardiograma. Tá. Você poderia, o eco já poderia verificar, analisar, por exemplo, o déficit de contração do coração. Né? Então, um coração inflamado, essa é a definição de miocardite, né? Sim. A musculatura do coração inflamada, ao exame de ecocardiograma, a gente consegue, dependendo, claro, da intensidade dessa inflamação, a gente consegue detectar. Dependendo da intensidade, seriam apenas, às vezes, exames muito mais minuciosos. E aí depende muito do quadro clínico que a pessoa vai desenvolver. Claro, óbvio, né? Certo. Mas são situações, de certa forma, até autolimitadas, porque tratamentos medicamentosos podem ser implantados. E isso causou muito medo nas pessoas de se vacinarem contra as doenças clássicas, contra as vacinas clássicas tradicionais, para se protegerem das doenças clássicas. Hoje a gente tem um arsenal de tratamento, de prevenção com vacinas, que são, assim, do ponto de vista científico, as vacinas que sempre existiram, do ponto de vista científico, que tem um respaldo literário e um grau de significância muito grande. Entendi. Então a gente tem aí vacinas para... as tradicionais que a gente conhece são as vacinas de gripe, mas a gente tem vacinas de pneumonia bacteriana, vacinas para pneumonia viral, e a gente tem vacina hoje em dia que está aumentando muito a incidência para herpes zoster.
Então Exatamente. Foi bom o senhor falar. Claro, pode falar. Foi bom o senhor falar dessa vacina da herpes zoster. Eu, inclusive, vou fazer publicamente o convite. Agora não vai depender tanto dele, né? Libera a funcionária lá, a pessoa que é especializada em vacinas para falar com a gente vai falar com ela sobre isso, porque na clínica do senhor eu reparei a última vez que lá está aplicando. Quando eu olhei, falei assim, herpes zoster. Aí já é uma outra doença para a gente poder... de vacinação. Mudou, né? A gente montou um serviço de vacinação justamente pensando em trazer, agregar qualidade de vida e saúde para a pessoa. Tudo né? E no sentido de que assim, é interessante a gente fazer a prevenção, a gente entra com tratamento clássico tradicional, mas as vacinas entrariam como uma prevenção e uma estratégia terapêutica de proteção adicional. Certo. Né? Nós vamos trazer especialista falando sobre isso aqui em uma outra oportunidade. Foi uma das chantagens que eu fiz para trazer o doutor aqui. Mas falei com a funcionária, falei, você dá seu jeito, libera essa agenda do doutor aí, e que ela eu tô liberou, precisando. Hein? E ela liberou, hein? Deu certo. A sua persuasão foi boa. Foi. Falando das vacinas, eu até tenho aqui um relato, vou aproveitar antes de perguntar a próxima. Falamos de miocardite, vamos falar mais um pouquinho e falar já de pericardite, né, gente? Para fazer atualização cadastral e ter aí vacinação, porque vai ter uma van de vacinação no final de semana, lembrando que hoje nós estamos no dia 3 de julho, tá? É o dia que está sendo gravado este programa ao vivo, mas vai ficar gravado, então o dia que você for ver se passou... Todos os sábados desse mês de julho de 2025, todos os sábados vão ser feitas ali onde era o Hospital Municipal Dr. Jamel Cecílio, né? No antigo Hospital Municipal tem várias especialidades que vão ser atendidas lá, vai reabrir, vai reformular, enfim. A Prefeitura aqui de Anápolis estará fazendo neste final de semana o Saúde Agora, e hoje eu falei no rádio a respeito disso. Eu acho importantíssimo o doutor pontuando a vacinação como prioridade para ajudar aí a ter qualidade de vida, e isso é o que elas fazem com a gente, as tradicionais, que você não precisa ter medo, se está desatualizada, a hora é agora. Todos os sábados estarão lá fazendo aí o Saúde Agora, porque vão atualizar cadastros, e esses cadastros de pessoas que precisam aí de cirurgias, que estão desde 2023 na fila atrás de desde 2023, aquelas que não resolveram seu problema e que infelizmente só podem contar mesmo com o serviço público. Esse final de semana está sendo feito lá o recadastro dessas pessoas, vão fazer também vacinação, vai ter uma van de vacinação lá, que vão ter doses de tríplice viral, hepatite B, HPV, influenza, dengue, difteria, tétano, e além da oferta também de testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, isso com todo o sigilo, tá? Você vai chegar lá, vai querer fazer o teste rápido para poder diagnosticar, e é rápido mesmo, a gotinha de sangue ali, dá para fazer o teste rápido para se orientar e passar para uma pessoa caso você diagnostique com alguma dessas doenças. Mas para HIV, sífilis e as hepatites B e C, totalmente sigiloso. Então não tenha receio de ir lá fazer o teste, não tenha receio de tomar essas vacinas caso o seu cartão de vacina esteja desatualizado. É importante, né, doutor? Sem dúvida, é importante ter essa atualização, porque isso faz parte, né, de qualidade de vida, inclusive. Qualidade de vida. E da miocardite, ela pode evoluir para insuficiência cardíaca, doutor? Pode. A miocardite, de forma geral, né, independente assim da causa, ela pode evoluir para insuficiência cardíaca, né? Processo inflamatório da musculatura do coração pode evoluir em última instância para déficit de bombeamento do coração como um todo. Entendi. Então ela pode evoluir. Eu vou passar aqui para pericardite, senão daqui a pouco ele fala tchau. Quais são os sinais clínicos? O senhor falou de miocardite. Quais são os sinais clínicos para
caracterizar o diagnóstico de pericardite. Então, o miocardite, o músculo do coração é que está adoecendo ali. Aí, desse músculo, por fora, tem a membrana, que envolve, abraça esse músculo. E isso também se torna uma doença. Ela também pode inflamar e se tornar uma doença. Pode inflamar a pessoa, o clássico da pessoa é dor no peito. Tá. Né? Da pericardite Da pericardite, tá. Dor no peito, e dependendo do grau avançado da pericardite, né, se o pericárdio se tornar isso principalmente da pericardite crônica, se o pericárdio se tornar uma estrutura que limita a expansão da musculatura do coração, lembrando que o músculo do coração é protegido pelo pericárdio, aí, com o passar do tempo, ela pode começar a evoluir com falta de ar também. Né? Então, o clássico num processo mais inicial, a curto prazo, é dor no peito, e num quadro mais arrastado, falta de ar. Falta de ar. Nem toda falta de ar é de pericardite, nem toda dor no peito é de pericardite. Muita calma nessa hora. Mas os sintomas, né, que mais estão presentes, que merecem investigação, são esses. E se a pericardite também não for tratada adequadamente, quais complicações vêm aí, advinda desse não tratamento? A pericardite não tratada de forma adequada, ela pode se cronificar, ela pode se arrastar, causando uma restrição ao enchimento do coração por parte de sangue e causar uma insuficiência cardíaca mais por restrição de recebimento de sangue. A gente chama de insuficiência cardíaca, entre aspas, diastólica, né? E a pessoa vai evoluir progressivamente com falta de ar, aumento de pressão no pulmão, inchaço nas pernas, e ela vai, do ponto de vista geral no organismo, ela vai causando algumas repercussões da dinâmica do sangue. Há possibilidade de a pessoa ter as duas coisas ao mesmo tempo, essas duas patologias? Foi diagnosticado com miocardite e pericardite. Ou uma situação, né? Uma situação em geral. Se for algo. O senhor nunca viu caso Não, assim? Sim, tem sim. Não necessariamente em sendo problema primário do coração. Existem doenças sistêmicas, por exemplo. Na reumatologia, isso classicamente acontece, por exemplo, num paciente que tem lúpus, né? Certo. Então, o lúpus é uma doença reumatológica clássica que pode, em algum momento, fazer agressão no coração, e ele começa primeiro pelo pericárdio. Começa de fora para dentro. Então, ele pode inflamar o pericárdio, depois o miocárdio, depois as válvulas do coração, e ele vai de fora para dentro. Então, são duas situações, pericardite e miocardite, que elas podem coexistir normalmente, né? Acontecerem normalmente de forma junta, ao mesmo tempo. E, doutor, o senhor falou de doenças sistêmicas aí, no caso o lúpus, né? Eu li também um pouco antes de falar sobre a miocardite e a pericardite, e no meio da minha leitura apareceu lá também, é uma coisa que não é da sua alçada, que seria a dermatologia, porém evolui para isso. Psoríase. Psoríase. Quem tem psoríase, que é uma doença autoimune, até bem pouco tempo eu não sabia que era uma doença autoimune. É uma doença autoimune, até né? eu entrevistar aqui não, foi até na rádio, a doutora Fernanda, eu trouxe ela aqui, a Fernanda Lourenço, reumatologista, e aí ela foi falando lúpus, tal, aí falou da psoríase, que era uma doença autoimune. Sim. Eu não achava que seria uma doença, eu achava assim, tipo, do DNA da pessoa, pá. Aí eu li que uma cantora muito famosa, Beyoncé, ela tem psoríase. Porém, ela trata, obviamente, e quem não trata, quem, aliás, tem a psoríase, acha que é só uma doença de pele, está totalmente enganado. Eu fui ler sobre isso, não gostei do que eu li, porque até então a gente achava que era uma doença só da pele. Sim. Mas ela ataca órgãos internos,
falam que quem tem psoríase tem uma estimativa de vida reduzida devido ao agravamento, não por ela em si, mas pelo não tratamento correto e dá o agravamento em órgãos internos. E deu o exemplo do coração. Sim. Né? Que a pessoa precisa ter hábitos alimentares, tudo que o senhor falou, hábitos alimentares e tal, e exercício físico, porque senão reduz mesmo a expectativa de vida de quem tem a psoríase, e ela ataca o coração. Ela ataca. As doenças autoimunes, de forma geral, e a psoríase é um exemplo, o lúpus é outro exemplo, existem dentro da reumatologia, que é o clássico, né, inúmeros exemplos de doenças autoimunes. Nas doenças autoimunes em geral, o organismo produz substâncias que atacam o próprio organismo. Para tentar se proteger, eles acabam atacando o próprio organismo. Sim. E isso precisa estar sempre controlado, porque se acontecer alguma desordem, né, o próprio organismo pode produzir anticorpos de maneira extremamente exagerada que vai agredir a ele próprio. Isso. Né? E por isso que elas se auto-infligindo ali. Exatamente. Então, aí você projetando isso para o organismo como um todo, ele pode agredir e atacar todos os órgãos. Né? Por isso que é importante ter sempre um acompanhamento de perto, verificar como é que está a imunidade, frear o agravamento ou a progressão das doenças autoimunes, e aí depende muito o que a pessoa tem, e o diagnóstico que ela tem, e dependendo disso, existem arsenais terapêuticos para poder frear a evolução da doença. Né? Então existe isso. Existe. Isso na reumatologia, isso é muito comum. A reumatologia que trata desse assunto. Assim, as doenças... Claro que o dermatologista vai sem tratar, dúvida. No caso da psoríase. Na psoríase, sim, claro. Mas eu falo da reumatologia, as doenças reumatológicas são do ponto de vista, assim, são as mais... clássicas, que elas são as mais ricas em exemplos. Tá. Né? Então, as desordens reumatológicas, a grande maioria delas cursam com alguma situação de doença autoimune associada. Né? Coisa que, por exemplo, na cardiologia não tem muito, né? Tá. Mas aí o senhor, por exemplo, sabendo que está tratando ali um paciente que tem a psoríase, é importante a gente... Sim, determinados exames para esse paciente quando ele vai... A melhor estratégia é encaminhar para o especialista. Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, chega para mim pacientes, às vezes, que têm lúpus, que tem o diagnóstico de lúpus, que está com aquele acompanhamento assim, que não está sendo feito de forma adequada, e o lúpus precisa de um rigor no acompanhamento, sem dúvida nenhuma. Uma amiga com isso. E a gente precisa de encaminhar, por exemplo, para um reumatologista. No caso do lúpus. No caso do lúpus, por exemplo. A psoríase é interessante o dermatologista olhar, e é interessante também o reumatologista avaliar em paralelo. Como um todo. Claro, como um todo também, né? Então, e o hemato entra nisso? O hematologista entra também. Existem algumas doenças autoimunes que o hematologista precisa de estar presente, sem dúvida nenhuma também. Então, às vezes, é importante fazer esse direcionamento então, também para acompanhar. Sem dúvida. Um trabalho em conjunto. Sem dúvida. O que eu Toda ajuda vai agregar. Sem dúvida. O reumato pode ver como é que está, passar exames para ver como é que está. Aí, no caso, a psoríase por dentro, se ela já atingiu alguma coisa. O cardiologista faz o trabalho dele, como o senhor faz, fazendo os exames complementares, o eco. Porque precisa de um acompanhamento. Sim. Não basta o diagnóstico e o tratamento exclusivamente. Esse paciente ele precisa ser acompanhado. Ele precisa ser acompanhado de mais perto, precisa de ter as vacinas com calendário atualizado, né? Porque são pessoas que têm uma susceptibilidade maior de doenças oportunistas. Então, a vacinação entraria aí como uma estratégia de proteção agregada, né? E aí a gente estava falando aí da vacina da zoster, então pessoas que têm uma autoimunidade. Porque a vacina da zoster hoje, pela Sociedade Brasileira de Imunização, ela é indicada para todos
acima dos 50 anos. Ah, tá. Tem a idade, então. Tem a idade. Ela não é de cedo, assim, igual essas tradicionais. Não, a vacina de zoster, ela é indicada para as pessoas, de acordo com a Sociedade Brasileira de Imunização, acima de 50 anos. Sim. É uma vacina de adulto. Então, entre os 18 e 50 anos, as pessoas selecionadas. Então, é aquela pessoa que tem uma doença autoimune, é aquela pessoa que vai ser transplantada de algum órgão. Você está entendendo? Entendi. É aquela pessoa que... Realmente uma vacina de adulto. É uma vacina de adulto, né? Acima dos 50 anos é para a população em geral, independente de doença ou não. Dos 18 aos 50, a gente seleciona a pessoa que entra nos critérios para receber a vacina. Essa do autoimune, das doenças, é um critério, sem dúvida. Exatamente. Para poder se vacinar. E por aí é com as outras também. Só para falar, eu coloquei aqui, inclusive, no caso da pericardite, a gente vai falando, aí vai fluindo, assim, né? A gente vai aparecendo aí, mas é bom porque são dúvidas que realmente as pessoas sentem. O tratamento para pericardite, só para a gente poder encerrar aqui, ele costuma ser medicamentoso ou tem necessidade de intervenção cirúrgica por estar aquela membrana ali? Vai da causa da pericardite. O que causou a pericardite? Pode ser um tratamento, pode ser um tratamento medicamentoso para você diminuir o processo inflamatório da pessoa, né? E pode também, dependendo de em que fase que a pessoa está, de ser um tratamento intervencionista para poder liberar aquele saco pericárdico que está causando a restrição do bombeamento de sangue. Vai depender muito da causa e do momento clínico que a pessoa está. Então, falando rapidamente, o que causa a pericardite? Processo. Tô igual criança, ele vai falando um negócio, eu falo, mas e o que é isso? Um processo inflamatório qualquer pode causar pericardite. No corpo, independente, tá num processo inflamatório, alguma coisa ali. Um processo inflamatório pode causar pericardite. Tem um problema no intestino inflamado ali, pode. Dependendo Sabe que falam que o intestino é o segundo coração da gente, né? Hoje em dia costumam falar. Tá falando muito disso. Microbiota intestinal isso, e tudo mais, exatamente. né? Então tem muitos estudos nesse sentido tem também. Tem os estudos. Tá vendo como muita divulgação nesse sentido. Eu leio, hein, doutor? Tô vendo. Tenho necessidade disso, né? Também que eu trabalho com o quê? Falo demais, né? Tenho que saber, tenho que estar informada para saber falar a respeito de tudo. E o paciente pode diferenciar a dor da pericardite de outras dores torácicas, por exemplo? Pode acontecer. Uma pneumonia, por exemplo, pode causar uma dor torácica, né? Que tosse tal. Aí a pneumonia, a pessoa... e existem outras nuances que ajudam, né, a tentar diferenciar uma da outra. A pneumonia, às vezes, a pessoa está associada com um processo de febre, né? Um processo de tosse, com expectoração. É aquela dor que a pessoa tem na hora que ela puxa o ar para dentro, ela já sente uma dor, né? A dor da pericardite, a pessoa não precisa necessariamente ter febre, nem tosse, né? A pessoa tem dor ao deitar, então é uma dor que a pessoa ela deita numa posição, tá com dor. A da pneumonia é independente da dor, o ato de respirar, né? Claro que tem casos e casos, às vezes a gente não consegue apenas com um exame clínico, apenas com uma consulta, a fazer essa diferenciação, aí precisa dos exames complementares para direcionar para um ou para outro lado, porque dependendo do diagnóstico, os tratamentos são diferentes. Né? Por exemplo, uma pneumonia, aí já, se ela for bacteriana, aí já é tratamento com antibiótico. Na pericardite, o antibiótico não vai funcionar, então é outro tipo de estratégia terapêutica. Né? Exatamente. Então é necessário diferenciar. Doutor Gabriel Antônio, eu tenho que ler aqui, gente. Stanice Miguel. Isso.
Saiu. Ele que já considero meu amigo, há muitos anos eu me trato com o doutor, faço acompanhamento, da verdade, com o doutor Gabriel, né? Comecei com exames, depois passei para a parte clínica com ele, e realmente é um médico diferenciado, ele conversa muito com a gente, eu digo que ele é um cardiologista psicólogo, porque acho que tudo, acho que dá acho que todo cardiologista, entre aspas, ele precisa primeiro, o paciente precisa ali, chega, como é que você está, acalmar e tudo, ter aí aquela conversa, né, de aquele papo ali para a pessoa relaxar, apaziguar um pouquinho a tensão, né? Então, assim, é muito interessante o jeito que o Dr. Gabriel tem amizade com todos os seus pacientes, e eu tive o prazer de tê-lo hoje aqui comigo, em nome de Universo dos Doces, tá? Universo Doces ANPS, @Universo Doces ANPS. Estúdio de dança Raquel Cristina, e também em nome de Achei Anápolis, a lista eletrônica online. Aí, ó, Universo, tá aí o telefone, vocês podem entrar em contato, sigam no Instagram, aí tudo que o Universo Doces oferece para você, você vai poder abastecer aí o seu comércio e ter ótimos preços. Fala que viu aqui, ó, que o Paulinho faz aquele precinho para você também abastecer aí o seu comércio, né? Vende no atacado, mas também vende varejo, tá, gente? Então, o Entrevista chega ao seu final mais uma vez. Nós temos sempre temas abrangentes, temas muito bons para que você, tanto no canal 14, como no YouTube do canal, como no YouTube do programa.entrevistas, vai lá, @programa.entrevistas, e você também tem a oportunidade de participar no chat ao vivo, e sempre pelo telefone, o 62998635140, que é o telefone da nossa produção, onde você pede pautas. Olha, eu gostaria de ver uma celebridade que for, gente, não vai com aquelas lá do Rio de Janeiro, São Paulo, não, tá, gente? Mas, assim, eu digo que personalidades, né, da região, algum cantor, cantora, ou então quer ver aí algum projeto, ou quer ver outro profissional de outro ramo da medicina, ou do jurídico, enfim. Nós estamos aqui para servir a você. E hoje eu servi a todos vocês e a quem tinha pedido há muito tempo, consegui trazer o Dr. Gabriel, e ele nos fez aí importantíssimos esclarecimentos na cardiologia, que é a especialidade dele, e você acompanhou, pode passar aí o link para as pessoas acompanharem posteriormente, vai ficar gravado no canal, o doutor Gabriel também vai colocar. Aliás, doutor, para encerrar, nós vamos aqui, eu já estava encerrando assim, mas eu quero que o senhor coloque aí a sua rede social, se o senhor quiser divulgar, e deve, e onde o senhor atende, ele só vai dar uma subidinha de elevador para continuar atendendo. Nós estamos aqui onde ele atende no edifício, mas o senhor fique à vontade para falar do seu consultório, das suas redes sociais, porque com certeza as pessoas que nos veem agora, mas também os que vão ver depois, podem saber onde encontrar o doutor Gabriel Antônio Stanici Miguel. Ixi, agora foi sozinha. Foi, sozinha. A rede social minha no caso do Instagram, isso, é o DR Gabriel Antônio, e da clínica é o @Cardiolife Anápolis. Lá na clínica a gente tem um serviço, né, completo de cardiologia, igual você mesmo falou, a gente conversou no decorrer da entrevista, que vai desde consulta até a realização de exames complementares. Então a clínica é bem completa em relação à questão dos exames complementares. E a gente montou recentemente também um serviço de vacinação. A gente tem lá uma enfermeira exclusiva, especialista na área de vacinação, dedicada especificamente a oferecer e a orientar as pessoas no sentido das melhores práticas de vacinação, atualização do calendário vacinal, orientações em relação aos intervalos de vacinação. Então, ela também se presta a essa situação, e naturalmente do ponto de vista cardiológico, qualquer coisa a gente está à disposição para estar esclarecendo sempre a população, para uma avaliação, para um tratamento, para, enfim, atendê-los, para atender da melhor forma possível, claro.
E assim nós terminamos agradecendo mais uma vez, obrigada por sua presença, doutor. Seja sempre bem-vindo. Vou solicitar aí a sua assistente lá, que faz aí a vacinação, para a gente falar um pouquinho mais sobre vacinação. Claro. E a vacina também da Zoster, que eu achei interessantíssimo. Ela é uma vacina para adultos, né, ali dos 50 anos acima, e entre 18 e 50, de acordo com o que for aí, tiver aí, por exemplo, doenças autoimunes. A população e tal, selecionada, né? Isso. Exato. Tá vendo? Aprendi direitinho. E aí nós vamos encerrando por aqui, agradecendo ao Universo dos Doces, @Universo Doces, ANPS, ao Estúdio de Dança Raquel Cristina e também a lista eletrônica acheianápolis.com.br. Muito obrigada a todos vocês que acompanham sempre, participaram no chat, participaram pelo telefone, que eu fiz algumas perguntas também que vieram pelo telefone da nossa produção, e até a próxima edição do nosso Entrevistas por aqui no Canal 14. Um cheiro para todo mundo.